Algumas histórias são tão complexas que parecem moldadas para testar os limites da nossa crença na justiça. O que aconteceu na madrugada de 23 de junho de 1996, em uma casa de veraneio no litoral de Alagoas, é o exemplo definitivo disso. Naquela manhã, os corpos de Paulo César Farias e de sua namorada, Susana Marcolino, foram encontrados. O corpo de PC Farias vai ser enterrado às 3 da tarde em Maceió. O nosso repórter Ulisses Rocha está em Alagoas acompanhando o velório desde sem vida sobre a cama de casal do quarto principal. A polícia local não demorou para apresentar um veredito conveniente ao público. Um clássico drama passional. Susana, movida por um ciúme incontrolável, teria tirado a vida do companheiro e, logo em seguida, voltado a arma contra si mesma. Mas as aparências, especialmente quando envolvem os círculos mais altos do poder nacional, costumam ser traiçoeiras. Quando os detalhes daquela noite começaram a ser dissecados, a versão simplista do crime passional começou a desmoronar, revelando uma teia de interesses que muitos preferiam manter enterrada. Para compreender a gravidade daqueles disparos em Guaxuma, precisamos entender quem era a vítima. O Brasil do início dos anos 1990 vivia a euforia e a instabilidade de sua jovem democracia. Fernando Collor de Mello havia sido eleito presidente com um discurso de combate à corrupção. Mas por trás da fachada enérgica do novo governo, existia um operador invisível, Paulo César Farias. O PC foi o tesoureiro da campanha que levou Collor ao poder. Mesmo sem ter uma mesa oficial em Brasília ou um cargo público nomeado, ele controlava as engrenagens financeiras do país. PC era a ponte de ligação entre grandes conglomerados empresariais e as decisões de Estado. Em 1992, o esquema ruiu. Acusado de chefiar uma rede de desvios que movimentou somas estimadas em até US$ 1 bilhão, PC Farias tornou-se o homem mais procurado do país. Ele fugiu, cruzou continentes usando passaportes falsos e chegou a se disfarçar em hotéis de luxo no exterior antes de ser capturado na Tailândia. Em 1996, ele já estava de volta ao Brasil, em regime de liberdade condicional. E o mais importante, ele estava prestes a depor em comissões de investigação que poderiam desestabilizar os alicerces do poder político nacional. Ele sabia demais, e o tempo dele estava se esgotando. A tese de que Susana Marcolino teria matado o namorado e se suicidado sustentou-se no laudo do perito oficial, Fortunato Badam Palhares. Mas em abril de 1997, um dossiê técnico, apresentado pelo legista e professor George Sanguinetti, contestou frontalmente a investigação oficial, apontando falhas metodológicas assustadoras. A primeira grande inconsistência estava na própria biologia de Susana. O laudo oficial registrou sua altura com um erro de 10 centímetros para mais. Pode parecer um detalhe burocrático, mas na física forense, 10 centímetros mudam completamente a trajetória que uma bala faz ao sair de uma arma. Com a altura real de Susana, o ângulo do disparo que supostamente tirou sua própria vida tornava-se uma impossibilidade física. Além disso, a exumação expôs duas ausências perturbadoras. Primeiro, não havia nenhum vestígio de pólvora nas mãos de Susana, algo quimicamente improvável para quem acabou de disparar um revólver calibre 38. Segundo, a arma recolhida no quarto não continha nenhuma impressão digital legível de Susana,
nem marcas de sangue compatíveis com o impacto do recuo no momento da morte. A cena parecia limpa, limpa até demais. Se a física forense levantava dúvidas, o comportamento de Susana Marcolino naquela madrugada tornava a versão oficial ainda mais questionável. Através da quebra de sigilo, descobriu-se que poucas horas antes de morrer, ela havia feito 3 ligações para a caixa postal de um dentista, com quem mantinha uma relação de afeto. As mensagens eram carinhosas, sem qualquer tom de despedida ou desespero de alguém prestes a cometer um crime violento. O detalhe mais sombrio dessas gravações estava escondido no ruído de fundo de uma das mensagens. No final do registro, era possível ouvir passos, batidas na porta e uma voz sussurrando: "O que você está fazendo? Depressa, se arruma, se arruma." Havia uma terceira pessoa no quarto. E, para tornar o cenário ainda mais suspeito, o aparelho celular de Susana desapareceu misteriosamente da cena antes que uma perícia detalhada pudesse ser realizada nele. A busca pela verdade tornou-se uma atividade de alto risco. George Sanguinetti passou a receber ameaças de morte sistemáticas e precisou de proteção armada. O promotor do caso, Luiz Vasconcelos, também relatou pressões intensas para abandonar a linha de investigação de homicídio. Paralelamente, surgiram denúncias graves na CPI do narcotráfico de que o perito oficial teria recebido vantagens financeiras da família de PC para sustentar a tese do suicídio, acusações que ele sempre negou veementemente. A resposta do Poder Judiciário demorou quase 2 décadas para acontecer. Em maio de 2013, 17 anos após as mortes, os 4 seguranças que trabalhavam na mansão na noite do crime foram finalmente levados a júri popular. Eles alegavam que não ouviram os tiros naquela noite, uma afirmação desmentida por testes acústicos que provaram que o som dos disparos ecoava claramente por toda a propriedade. O resultado desse julgamento entrou para a história como uma das maiores contradições do direito brasileiro. Os jurados tomaram uma decisão em 2 partes. Primeiro, eles concordaram com as provas técnicas e reconheceram que PC Farias e Susana Marcolino foram assassinados por terceiros. A tese do crime passional estava oficialmente morta. Segundo, no entanto, os mesmos jurados decidiram absolver os seguranças acusados por clemência. A justiça brasileira declarou que houve um duplo homicídio, mas determinou que ninguém pagaria por ele. O processo foi arquivado em definitivo anos depois, selando o caso sob o manto da impunidade. Susana Marcolino foi enterrada pela manhã no cemitério Parque das Flores. O enterro de Paulo César Farias foi no mesmo cemitério, mas à tarde. A família de PC não quis que os horários dos 2